Você está preparado para a palavra de Deus? Amém. Eu quero falar nessa noite, queridos, sobre a importância de ser e frequentar a igreja do Senhor. A importância de ser e frequentar a igreja do Senhor. Para isso, eu gostaria de começar falando de algumas coisas. Esses dias eu me perguntava, durante a semana, na verdade, eu estava numa conversa com uns irmãos em São Paulo, e eu comecei a me perguntar o porquê nós vamos na igreja. Qual o sentido de ir na igreja? Qual a importância de ir na igreja? E eu comecei a fazer uma lista ali no meu celular, escrevendo algumas coisas, enquanto eu tinha um tempo, de bons motivos para estar na igreja. E comecei a colocar também ruins, para me colocar na balança e ver, e ser muito honesto naquilo que eu vou falar nessa noite. Porque, às vezes, eu falava agora isso com a pastora Cirlei e o pastor Paulo, nós nunca conhecemos o bom e não temos parâmetro para identificar que o ruim é ruim mesmo. E para alguns o ruim se tornou bom porque eles nunca experimentaram o bom de verdade. Sabe como você está acostumado sempre com uma comida e nunca experimentou outra, e de repente um dia estou eu num culto e veio uma criança para mim e falou assim: pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falei: meu Deus, o sonho de uma criança, eu imagino o quê? Ir para Disney. Você tem um brinquedo, uma moto elétrica, essas coisas que criança agora, ser jogador de futebol, que muitos hoje querem isso, né? Mas a criança olhou para mim e falou assim: pastor, o meu sonho é comer uma pizza de queijo. Eu falei: meu Deus, nós vamos resolver hoje? Teu sonho é comer uma pizza? Só que às vezes a gente não vê que à nossa volta tem pessoas que estão passando por dificuldades, que nunca comeram uma pizza. Quem já foi na praia aqui conhece o mar? Você acredita que eu já conheci pessoas que o sonho delas era conhecer uma praia? Mas agora posso dizer uma coisa: para quem não conhece uma praia, qualquer cava é boa. Porque nunca teve contato com aquilo que é bom de verdade. E para quem não conhece a palavra de Deus, muitas vezes qualquer heresia é suficiente. Porque nunca teve contato com a verdadeira palavra de Deus, na sua essência. E o meu desejo não é trazer pessoas para escravizá-las dentro de uma estrutura. Por isso eu fiz a balança dentro de mim. Por que eu frequento uma igreja? Porque na verdade, hoje em dia, igreja cheia não é sinônimo de igreja abençoada. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando e teve fome. E ele olha para uma figueira e ele não vê frutos a não ser folhas. Quem olhava de longe, aquela figueira era perfeita, só que ela não tinha o principal, que era fruto. Agora, qual é a diferença no folho e na fruta? O fruto, ele segue dando mais frutos ainda, mas a folha, todo outono, ela desaparece. Ela só caminha por uma estação. Eu costumo dizer que é como o crente luz de corredor de prédio. Sabe o que é o crente luz de corredor de prédio? Ele só acende quando tem algum movimento. Quando ele vê alguém, mas alguém passa, apaga de novo. É como o irmão que está varrendo a igreja quando o pastor não está olhando. Está varrendo a igreja.
Tem gente que não se deu conta que o que ele está fazendo na casa do Senhor é para Deus e não para um pastor. E aí ele está fazendo sozinho, ele está assim, ó. Lá na comunidade, Marco, tem isso às vezes ou não? O camarada está fazendo sozinho, está assim, ó. Aí ele vê o pastor chegando, aí ele põe um sorriso no rosto. Na igreja é assim. Na igreja a pessoa às vezes está varrendo ali e fala assim: meu Deus, pastor não mete a mão numa vassoura, ele é pastora. Agora nós estamos aqui, eu tenho que varrer. Meu Deus do céu. Aí ele vê o pastor: ô pastor, eu amo varrer a igreja, pastor. Não tem nada mais nesse mundo que eu gosto do que varrer a igreja, pastor. E ele só funciona quando tem movimento, mas na primeira estação que diverge daquela estação favorável para ele, a folha que é folha desaparece. E sabe que folha, ela é levada pelo vento quando seca. Qualquer vento faz com que ela desapareça. Qualquer vento faz com que ela suma. E hoje nós nos tornamos, nós, quando eu falo a igreja do Senhor na terra, não a nação vinde. Nós nos tornamos uma igreja que qualquer vento nos dispersa. Qualquer vento nos carrega para qualquer lugar. E nós precisamos ir para um lugar de fruto. Fruto ele não é levado com o vento. Aonde ele está dando mais fruto ainda. Porque fruto, o seu interior é carregado de sementes. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu quero ler com você nessa noite, livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. A mensagem dessa noite vai falar diretamente com a nossa caminhada cristã, queridos. De repente, não é uma noite que vai mexer com as suas emoções, mas ela vai ministrar a sua razão, de decisões que você precisa tomar dentro de você, e sair desse lugar de folha, sabe? A folha não tem compromisso com a continuidade. Folha ela só serve para 3 estações, mas numa delas ela vai cair e vai desaparecer. Mas fruto não, fruto ele tem compromisso com a continuidade das coisas. Por que isso é uma mensagem importante? Porque eu vejo o evangelho como uma corrida de bastão, irmãos. E esse bastão tem sido passado de geração em geração, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Toda geração tem passado um bastão para outra. E eu temo, como o tipo do bastão que nós vamos entregar para a próxima geração. Os nossos pais na fé eram homens fortes. Homens fortes que não se desviavam por qualquer motivo. Não eram levados pela força do vento. Homens que tinham o seu joelho no chão, a sua cara no pó. Calos no joelho de orar. Eles não tinham o conhecimento que nós temos. Você ia falar com os nossos pais na fé sobre hebraico, sobre grego, eles nem sabiam o que isso significava, irmãos. Mas chegava paralítico na igreja e saía andando. Chegava cego, saía vendo. Chegava mudo e saía falando. Chegava enfermo e saía curado. Meu Deus do céu, é sobre isso. É sobre isso. Sabe qual que é a diferença do fruto para a folha? Você lembra que água, eu sempre digo que representa a palavra? Toda folha, ela tem água dentro dela. Mas é uma água vazia de experiência. Porque sabedoria não é o que você conhece. Sabedoria é o resultado de uma soma, conhecimento mais prática, igual sabedoria. Tem gente que conhece tudo, mas não pratica nada do que conhece. E tem homens que conhecem muito pouco, mas o pouco que conhecem eles praticam. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz o seguinte: não deixando
a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Vamos orar, estenda a sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como sempre tenho dito, Senhor, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor seja ouvida e ecoe nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Alguns dizem hoje: pastor, mas eu posso servir a Deus sozinho em casa. E é uma verdade que Deus está em todos os lugares, mas sozinho você é templo do Espírito Santo, amém? É só reunido com o corpo de Cristo que você é a igreja. Você não é igreja sozinho. Sozinho você é templo do Espírito Santo. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que significa chamados para uma assembleia solene, um grupo, um ajuntamento de pessoas. Isso é igreja. Só que as portas do inferno, as portas do Sheol, elas podem até prevalecer e destruir um templo, mas elas jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Por isso, isso é algo muito importante, um assunto muito pertinente nesses dias. E eu separei aqui em 3 grupos, com algumas subdivisões, que vão totalizar 10 motivos para frequentar a igreja e ser a igreja do Senhor nesses dias. O primeiro grupo de motivos é que a igreja é um lugar que fortalece a nossa fé. A igreja é um lugar que fortalece a nossa fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé, pastor? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza daquilo que se espera. Tem muitas coisas que os teus olhos naturais ainda não enxergam, mas a tua fé te faz enxergar. Eu, por muito tempo da minha vida, tudo que falavam sobre mim, a partir da ótica cristã, era difícil de acreditar, porque eu vivia uma vida dissoluta. Era difícil de acreditar quando falavam que eu seria um pregador da palavra de Deus. Era difícil de acreditar quando falavam que eu seria um pastor, que pessoas um dia me seguiriam. Pelos meus olhos naturais, era até impossível de ver. Mas os meus olhos da fé, cada vez que eu fechava o olho, eu me via diante de pessoas pregando o Evangelho. Eu era o cara que acordava e olhava no espelho e dizia: ei, eu vou ser tudo que Deus está dizendo que eu vou ser. Ainda que outros digam que não, eu serei esse cara que Deus está falando que eu vou ser. Mas para isso é necessário fortalecer a fé. Por isso é importante que você esteja em ambientes que contribuam para o fortalecimento da sua fé. Existem outros ambientes, por sua vez, que vão lhe sugar a fé, em vez de acrescentar fé no seu coração. Quem tem filho aqui? Irmãos, já falei sobre isso aqui. Tem lugares que eu vou que não mexe comigo. Quer ver uma coisa que não mexe em nada comigo? É um lugar que esteja tocando um funk. Desses que o popô encosta no chão, sabe não? Isso não mexe em nada comigo. Muito pelo contrário. Eu falo, meu Deus, misericórdia, quem fez esse tipo de música?
Desculpa quem gosta, mas só o sangue do Cordeiro. Na verdade, não desculpa não. Você gosta, vem aqui, eu quero orar por você. Não. Oh, Jesus amado. Isso não me influencia em nada. Às vezes tem churrasco na casa de parente, de um, de outro, que eu sei que vai ter esse conteúdo lá. O pastor mexe com você? Não mexe. Eu vou chegar lá, vou comer uma carne, vou orar com alguém, vou abençoar o aniversariante e vou embora. Só que eu preciso lembrar que eu tenho 2 crianças em formação dentro da minha casa. Um de 13 anos, um de 9 anos. Talvez o que não mexe comigo, pode ser que mexa com eles, nesse momento da vida deles. E por amor a eles, sabe o que eu faço? Eu não vou. Se você não consegue renunciar a algumas coisas por amor à sua família, me desculpe a sinceridade, você precisa rever o nível desse amor. Que amor não tem a ver com tudo que você consegue dar em recursos. Amor tem mais a ver com tudo que você consegue renunciar por causa do exemplo. Meu Deus, escreve isso, que isso é forte, irmão. Grava alguém isso que eu vou esquecer depois. Meu Deus do céu, irmãos. Então escolha ambientes que fortaleçam a tua fé. Sabe o que nós recebemos no culto? Aqui é uma subdivisão. O quê? Alimento espiritual através da palavra. Alimento espiritual através da palavra. Abre para mim, Elisandra, Romanos 10, 17. Consequentemente, o que é uma consequência, amém? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como fortalecer a minha fé? Estando em um ambiente em que você submete os seus ouvidos à palavra de Deus. Em que você reserva um tempo na sua agenda para fortalecer a sua fé através da palavra de Deus. Existe um versículo da Bíblia que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas a gente confunde aqui. A gente acha que eis que eu te digo, é esse tipo de profecia, e não é sobre isso que está falando. Profecia aqui nesse contexto é não havendo direcionamento, não havendo pregação, não havendo exposição da palavra de Deus, o povo se corrompe. Nações hoje em que esse livro é proibido, existem pessoas que dariam a vida para acessar esse livro. E nós que temos a disponibilidade de ouvi-lo toda quinta, todo domingo, toda segunda, negligenciamos essa oportunidade que temos. Esse ambiente de fortalecimento da fé é importante, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesse ambiente de fortalecimento de fé, o segundo ponto importante é que aqui, na igreja do Senhor, e não só aqui, quando eu digo igreja, não estou falando só desse endereço específico, respeitamos as outras igrejas, Assembleia de Deus, Quadrangular, Casa da Bênção, Casa de Oração, e, meu Deus, tem tanto nome hoje. Esses dias eu passei por uma que o nome estava escrito Cuspe Santo de Jesus, meu Jesus amado. Mas nesse lugar, nesse ambiente, nós aprendemos a aplicar os ensinos de Cristo no dia a dia. Estava falando com a irmã Elaine agora,
Como a gente se tornou muitas vezes difícil nos altares, naquilo que a gente fala, porque hoje nós queremos falar dos movimentos de Deus, nós queremos falar hoje dos pais de destino, dos filhos de propósito. São coisas verdadeiras, são, mas nós precisamos falar de coisas simples que as pessoas consigam aplicar no seu dia a dia a palavra de Deus. Coisas como às vezes dizer não quando há vontade de dizer sim. Sabe por que nós aprendíamos isso no passado? Porque nós tínhamos homens que ficavam às vezes no nosso pé, dizendo: eu estou te vendo desanimado, dizendo: você não veio na igreja, eu te vi, eu vi que você não estava, te vi não, eu vi que você não estava. Te liga e fala: como é que você está? Só que hoje nós somos uma geração tão folha, que nós ficamos chateados até quando alguém nos liga para perguntar, para dizer que sentiu a nossa falta. A gente se sente ofendido quando um líder da igreja nos liga para perguntar: como você está? E nós falávamos agora, eu tenho entendido nesses dias que é melhor às vezes errar no excesso do que na falta. Esse ambiente é um ambiente que vai nos ensinar princípios básicos, que se aplicados no nosso dia a dia, farão com que a nossa história seja tão linda quanto aquela que o Senhor imaginou para nós. Porque uma construção, quem aqui já ouviu falar de Balneário Camboriú? Hoje estão fazendo um prédio no Balneário Camboriú que passa de 100 andares, irmão. Um arranha-céu. Sabe como é que os caras vendem os imóveis? Ele fala assim: que andar que você quer? Eu quero no andar 50. Sabe o que eles fazem? Colocam a pessoa dentro do helicóptero, sobem até a altura do andar 50, para a pessoa ver qual vai ser a visão da janela da casa dela. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, que maior que seja uma estrutura, ela um dia começou com um tijolinho. Por mais grande que seja um fundamento, um dia começou com um carrinho de pedra. Isso, sabe o que é? É uma vida cristã que vai se construindo no dia a dia, nas atitudes, de manhã ao levantar. É uma oração que se faz antes do almoço, abençoando a comida que vai comer. É um versículo que você lê, é um provérbio do dia que você lê. Essa igreja, esse lugar que nos fortalece a fé porque nos ensina a colocar em prática princípios fundamentais que farão a diferença no dia a dia. Terceiro ponto, em relação ao fortalecimento da fé, a igreja é um lugar que existe adoração, e na adoração nós renovamos as nossas forças diante da presença de Deus. Na adoração nós renovamos as nossas forças diante da presença de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu, por alguns motivos, em algum momento da minha vida, uma viagem que eu fiz, e aí fui para lugares que não tinha um culto para ir, e eu sou igrejeiro nato assim, ó. E aí fiquei aquela semana, aqueles 10 dias, sem ir numa igreja que eu gosto de estar, eu gosto de ouvir, eu gosto de renovar as minhas forças na adoração. Sabe como eu chegava? Sabe aquela bateria que está começando a ficar descarregada?
parece que nesse momento de louvor, de adoração, me conecto de novo ao carregador. E meu irmão, eu saio de um ambiente como esse, pronto a matar os leões que estão me esperando durante a semana. E essa semana, irmãos, que passou, eu vou dizer para você, alguém daqui deixou de matar alguns. Porque teve uns dias da semana que eu tive que matar uns 4, 5. Não era só o meu. Só que um ambiente como esse renova as nossas forças. E às vezes você está fraco e não sabe por quê. Porque você trata esse assunto como um assunto não dá nada e nada a ver. É só mais um culto, mas eu estou num aniversário e pastor, vou ter que deixar o aniversário para estar no culto. Irmãos, tudo bem, hoje, mas será que a tua bateria tem suporte o suficiente para aguentar até o próximo? Pastor, mas eu oro dentro de casa. Pastor, eu adoro dentro da minha casa. Eu vou fazer uma pergunta, se diz se pode ou não, tá? Posso falar, irmão, uma coisa, irmãos? Eu não acredito que quem ora e adora dentro de casa consegue trocar um culto por um aniversário. Consegue trocar um culto por um shopping. Eu sei que é duro, irmãos. Eu estou falando para mim também. Eu sei que parece até agressivo às vezes. Eu não estou falando para benefício da igreja, estou falando para benefício da nossa própria vida. Que às vezes você está caminhando como fraco, quase morrendo e não sabe por quê. Você está feliz só quando está em público, mas está sozinho, está triste. É porque de repente você está fraco. Porque também não faz sentido estar na igreja na hora da adoração e estar desconectado à adoração. Estar com a cabeça, a mente em outro lugar. Uma adoração que carrega as suas energias é aquela que você se conecta a ela. Que você deixa um pouco os seus problemas de lado e fale: Senhor, eu estou aqui. Foi difícil de estar, mas eu estou, Senhor. Eu vim aqui para te adorar, para bendizer o teu nome, para buscar a tua face. Fala comigo nessa noite. Aleluia! Segundo grupo de motivos, a igreja é uma família espiritual. Vou fazer uma pequena correção. A igreja deveria ser uma família espiritual. Agora, família é algo muito interessante. Pois não? Vai tirar foto, né? Eu estou brincando. Família é um negócio muito interessante, porque eu tenho aquelas 2 crianças ali, irmãos, e a minha esposa. Aquelas crianças ali, um dia vão viver a vida delas, vão voar. São águias e que voem muito alto. Só que se eu passar por um problema financeiro, e em nome de Jesus que não, e eu não tiver como pagar as minhas despesas, o meu aluguel, a minha compra, a minha água, a minha luz, o meu carro, e eu pegar aquelas 2 crianças, mais aquela mulher ali que Jesus me deu, que às vezes é difícil, mas foi Jesus que deu. Eu também sou, amor, eu sei, mas você tem que me aguentar. E pegar na mão deles e falar: for lá na casa da minha mãe, assim, mãe, deu tudo errado, posso ficar aqui um período? Sabe o que ela vai falar? Pode. Isso é família.
Quando eu digo que a igreja deveria ser uma família espiritual, será que estamos dispostos a fazer isso pelo irmão que está do nosso lado? A Bíblia diz para a gente amar, sabe quem? Quem que a Bíblia diz? E amar o inimigo e amar também o próximo. O problema não é o amor, o problema é o próximo. Porque sabe como a gente trata o assunto? Não deu certo esse, próximo. Não deu certo aquele, próximo. Não deu certo aquele, próximo. Pastor, Deus não me chamou para amar esse, Deus me chamou para amar o próximo. Oh, meu Deus do céu. A igreja deveria ser uma família espiritual que nos suporta nas nossas piores dores. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu consigo dividir. Se você precisar de uma carona, eu vou ter prazer de te dar. Se você precisar de um emprego, a minha empresa não está contratando, mas eu sou do tipo de gente, irmão, que vai pegar o teu currículo na mão e vai junto com você entregar na rua. Nesse grupo da igreja ser uma família espiritual, nós precisamos ter comunhão com os outros irmãos e não nos permitirmos a andarmos sozinhos na caminhada com Cristo. Porque esse reino não é um reino de caminhar sozinho. E eu aprendi que em muitos lugares, sozinho, eu até vou mais rápido. Mas acompanhado eu vou bem mais longe. Bem mais longe. Bem mais longe. Sabe quando você faz aquela viagem em família, irmão, para ir daqui até Paranaguá, até Praia, Guaratuba, Praia de Leste, Matinhos, é fácil. 1h20 você está ali, pum, rapidinho. Alguns vão em menos. Tem uns irmãos que vão em 45 minutos até a praia. Jesus amado. Mas, esses dias eu fui até o Rio Grande do Sul dirigindo. 800 quilômetros da minha casa. Fui com ela. Teve hora que ia batendo o sono. Você já viu gente que entra em carro, dá sono ou não? Eu sou desse, mas o problema é que eu que estou dirigindo. Eu entro no carro e me dá sono. E aí, ela vai. Papapá, 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 papapá. Não, estou falando na boa, conversando. Conversando, animando a festa. Fazendo os planos da viagem, porque a gente vai chegar, vai fazer isso. E de tanto conversar, quando eu percebo, sabe o que aconteceu? Nós já chegamos ao nosso destino. A viagem foi leve, mesmo sendo longa, porque eu não estava sozinho. Estou eu um dia voltando de São Paulo, sozinho, do interior de São Paulo, Rio Claro. Estava de carro, irmão, começou a me dar um sono. Você já dormiu de olho aberto? Eu dormia de olho aberto dirigindo. Eu estava com o olho aberto, assim, daqui a pouco eu senti o carro fazendo assim e eu voltava. Aí eu preciso parar para dormir um pouco. Estou muito cansado. Parei num posto Grau. Esse posto Grau, irmão, se você puder, corram longe dele. Porque só para parar você já deixa R$100. Parei no Grau, falei para o frentista assim, eu vou dormir um pouquinho. Era 4h da tarde. Cara, eu estou muito cansado, eu preciso descansar um pouco. Preciso dar uma olhada ali para mim, qualquer coisa. Eu vou deixar o carro parado aqui. E deitei o banco do carro. Fechei o olho. 4 da tarde. Daqui a pouco no vidro do carro. Eu olho o frentista. Eu abaixo o vidro. Ele fala, está tudo bem com o senhor? Eu falei, tá, só vim descansar um pouquinho. Ele falou, mas já são 9h da noite. Eu já estou para passar o turno e fiquei preocupado com o senhor. Eu dormi das 4 às 9 no carro. Parece que eu tinha fechado o olho.
é muito mais dificultoso sozinho. Nós não podemos nos permitir a andarmos sozinhos na caminhada com Cristo. Normalmente, quando eu vi alguém andando sozinho, teve pouca durabilidade. Segundo ponto importante da igreja é ser uma família espiritual. Nós encontramos apoio nas lutas pessoais, oração, aconselhamento e cuidado. Quem tem luta pessoal aqui, levanta a mão. Meu Deus do céu. Quem não tem, pode orar por nós. Precisamos da tua oração. Gente, a gente tem luta num monte de lugar, num monte de situação, mas sabe qual que é a beleza da igreja? É que geralmente na igreja vão existir pessoas que já venceram as dores pelas quais nós estamos passando. E vão olhar para você e falar: eu posso orar por você porque eu já passei por isso e venci. E aí você encontra naquele irmão motivação que estava faltando para você. Pastor do céu. E aqui, lembra que eu falei que eu fiz a lista dos prós e dos contras? Eu fiz. E eu falei: Deus, mas espera aí. Tem gente que você for abrir o coração, ela espalha a tua vida para todo mundo. E o que a gente faz nessa hora? Sabe o que o Senhor me respondeu? Mas daí essa lepra não é sua, é dela. Essa doença não é sua, é dela. Você fez o que acreditava fazer, em ser certo de fazer, e eu vou te abençoar por isso. Mas a sentença virá sobre aqueles que, com a sua lepra, acabam expondo a noiva do Cordeiro. Terceiro ponto importante: nós fortalecemos a nossa família natural, casamento, filhos e relacionamentos, quando estamos na igreja do Senhor. Quer ver um lugar bom para criar filho? É dentro da igreja. Saiba de uma coisa, você que é pai e mãe que está aqui, como homem carnal, nesse corpo, se toca aí, tem alguém que tem corpo aí? Tem uns irmãos que tem bastante, né? Oh Jesus, é benção, eu também tenho. Ó, nós temos corpo aqui, ó. Esse corpo aqui, a terra corrói, volta para o pó. Esse corpo. Nesse corpo, você não é eterno. Ou seja, o lugar que você condicionou a mente dos teus filhos, vão gerar neles um legado que vai determinar a história que eles vão viver na vida deles. Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia! Glória a Deus! Igreja é o lugar mais saudável para se criar filho. Por quê? Porque na igreja é gerado neles princípios e valores tão importantes que eles carregarão para o resto da sua vida. É óbvio que isso também, não estou tirando aqui a importância de se fazer isso em casa. Mas isso vai gerar nos nossos filhos ambientes tão abençoados, que nossa geração está caminhando para um lugar muito difícil, de perseguição sobre a igreja. Talvez um dia, escute o que eu vou dizer agora, talvez um dia, a reunião como igreja, nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, não será permitido no Brasil, assim como não é em muitos países já. E talvez o que nós geramos hoje na vida dos nossos filhos é o que vai ficar plantado neles para o resto da sua vida.
Teve muita gente que na pandemia se desesperou, porque estava na igreja, mas nunca se tornou a igreja. Mas pessoas que foram carregados por esses princípios e valores, a pandemia não conseguiu roubar delas as verdades do reino de Deus. Eu vi pessoas que na pandemia se levantaram dizendo: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Aleluia. Terceiro grupo, e nós já estamos quase encerrando. A igreja nos prepara para servir e perseverar. A igreja nos prepara para servir e perseverar. Irmãos, o que nós temos de gente hoje que não quer mais se comprometer com o servir? Verdade é verdade. E vou te dizer uma coisa bem sincera: às vezes é muito mais confortável não se comprometer mesmo. Só que o Senhor não nos chamou para uma vida confortável. Ele nos chamou por um propósito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Me lembro, Felipe, do Gauchinho de Cristo. O Gauchinho dizia do Gauchinho de Cristo, tem uma música dele, que ele está contando que ele saiu numa viagem missionária e volta para a casa dos Pampas. Oh, meu Deus do céu. E tem uma parte da música que ele fala: ô gaúcho, você está aí, meu filho. Só que esse gaúcho é regueiro, né? Glória a Deus, né? E o Gauchinho de Cristo disse assim, tem uma parte da música que ele diz assim: e cansadito deitou nos pelego, com a Bíblia aberta Jesus vem falar, que o meu descanso não é aqui, é lá no céu que eu vou descansar. Oh, meu Deus do céu, coisa linda, irmãos. Tem gente que está o tempo inteiro cansado na nossa geração. Ô, geração Nutella, irmãos, está o tempo inteiro cansado, não tem mais um calo na mão. Você fala para alguns, vai carpir um lote, eles perguntam: o que é isso? Eu falo um lote, ele: não, o que é carpir? Pega lá um martelo para mim, ele volta com a chave de fenda. Geração que não tem mais prazer no servir, no fazer algo para Deus, no fazer algo para o Senhor, e que consequentemente não sabe mais perseverar nos tempos de aflição. Pastor, nós vamos ter aflição? Vamos! Como assim, pastor? Eu vim aqui no culto nessa noite buscar uma mensagem de esperança, e o pastor está dizendo que eu vou ter aflição? Na Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas ela não para por aqui, ela diz o seguinte: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Perseverar. Na igreja nós descobrimos e usamos nossos dons e talentos para abençoar os outros e reproduzimos conforme a nossa espécie. Quem é do louvor, reproduz para o louvor. Quem é da intercessão, reproduz para a intercessão. Quem é da consolidação, reproduz para a consolidação. Quem é do evangelismo, das missões, reproduz para o evangelismo e para as missões. Quem é pastor, reproduz pastores e usa e descobre seus dons e talentos para abençoar os outros. Na igreja que nos prepara a servir e perseverar, nós recebemos proteção espiritual e cobertura de oração. Proteção espiritual e cobertura de oração. Como é bom fazer parte de uma igreja que ora pelas nossas vidas. Mas posso contar uma coisa: não seja
Desculpa a sinceridade, não seja mimizento, irmãos. Às vezes, se a igreja, de repente, por algum motivo, não está orando por um momento específico da sua vida, é porque a igreja não sabe do momento pelo qual você está passando. Abre o seu coração. De repente não quer abrir com todos, vem falar comigo. Pastor, eu preciso de oração nesse lugar. Como diz o apóstolo Hermínio, tudo que você precisar, peça a Deus. Se Ele não te der, vem falar comigo que eu vou te ensinar a viver sem. Mas vem falar, abre teu coração, se rasga, pastor. As pessoas acham às vezes que pastor tem um espírito de adivinhação, irmãos. Nós não temos esse espírito. Porque o teu problema, veja que nós somos um grupo de pessoas com muitos problemas. Essa é a verdade. O teu problema é muito difícil para você, mas existem outras pessoas com muitos problemas também, que também são muito difíceis para elas. E às vezes, porque a gente está olhando para o lado esquerdo, acaba passando despercebido o que está acontecendo no direito. Tenhamos uma aliança como igreja, irmãos, de você chegar e falar assim, pastor, talvez o pastor não tenha percebido, não estou muito bem. Ora por mim, vou ter prazer de orar com você, irmão. Vou ter prazer de orar com você nos seus momentos difíceis. Você recebe proteção espiritual e cobertura de oração. A igreja é um lugar que te lembrará da esperança em Cristo e do propósito eterno. Glória a Deus. A igreja é um lugar que às vezes você chega sem esperança e alguém vai olhar para você e vai falar, ei, você será mais do que vencedor, cara. Está difícil hoje, mas vai melhorar em nome de Jesus. Por quê? Porque eu creio, porque melhorou na minha vida também, aleluia. É nisso que nós precisamos crer. Irmãos, a igreja não é apenas um lugar para visitar de vez em quando, é um lugar onde Deus nos fortalece. É a família onde somos cuidados e também cuidamos. Escute, é a família onde somos cuidados e também cuidamos. Tem gente que sempre quer ser cuidado, mas nunca quer cuidar de ninguém. É o espaço onde nos preparamos para a eternidade. O que nós vivemos aqui como igreja durante o louvor, sabe o que é? É só um ensaio do que está por vir. Aleluia, aleluia. Sabe o que é? É a degustação de uma mesa que um dia estaremos sentados eternamente nela. Aleluia, aleluia. E aí você fala assim, pastor, esse negócio, pastor, lá no céu eu já ouvi dizer que vai ter o tempo todo assim, você vai ficar santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pastor, por que esse negócio de ficar o tempo inteiro santo, 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 santo? Meu Deus, mas que coisa chata. Na verdade, irmãos, é que a glória de Deus é algo tão esplêndido, tão maravilhoso, que os anjos que estão no céu, cada vez que eles olham para o eterno, eles não conseguem falar outra coisa. Eles têm um impacto tão grande com aquilo que eles veem, mesmo vendo todos os dias, que a única coisa que eles conseguem dizer é uau, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Teve uma irmã que foi intercessora do Davi Miranda, missionário da Deus e Amor. Ela viva ainda, tem um ministério lindo dentro do Deus e Amor. E ela um dia foi para a África fazer missões e pegou malária.
Ela voltou, ela pegou malária mais de 5 vezes já em viagens missionárias. E ela voltando de uma dessas viagens, ela foi em coma então para o hospital. E no coma ela foi arrebatada aos céus e ela apelidou o céu de cidade sem cores. Como assim cidade sem cores? Porque ela disse que o que ela viu é que cada vez que o Eterno se move no trono, o céu muda de cor. Meu Deus do céu, que coisa linda, irmãos, que coisa linda. O céu é o esplendor da glória de Deus. E é isso que nós estamos preparando aqui. Qual é a intenção da mensagem dessa noite? Por isso eu disse que talvez não seria uma mensagem que mexeria com as tuas emoções, mas faria você se reavaliar como igreja nesses dias. Será que eu sou, ou será que eu só frequento? Será que eu venho como deveria, ou será que eu preciso vir mais? Será que eu tenho me tornado alguém fraco? Ou sei um lugar que realmente restaura as forças da minha fé? Será que eu tenho prazer na igreja de Cristo na terra? Uma das coisas que eu aprendi, irmãos, que a igreja é a noiva do Cordeiro na terra. E ele às vezes vai repreender a sua noiva. Ele às vezes vai ser duro com a sua noiva. Mas não seja você que queira fazer isso, porque ninguém toca na noiva do Cordeiro. Ninguém. Quando você se torna a noiva do Cordeiro, quem peleja as tuas causas é o leão da tribo de Judá. Eu não sei porquê, irmãos, mas essa é a mensagem que eu senti de compartilhar nessa noite. Uma mensagem bem congregacional, bem igreja, que talvez faça com que você mude a sua ótica e o seu estilo de vida daqui para frente. Eu não vim aqui, irmãos, nessa noite, para mexer com o teu emocional, para dizer assim, para você sair falando, nossa, esse culto me fez chorar litros. Não. Quero que você saia daqui pensando, esse culto me fez refletir. Se eu sou só uma folha, ou se eu sou um fruto de verdade. Se eu sou só folha, sabe uma das coisas que eu reclamaria? Ai meu Deus, isso é incrível demais. Se eu só sou folha, sabe uma das coisas que eu reclamaria? Eu reclamaria do fruto. Porque para folha, fruto pesa. Para folha, fruto pesa. Então, de repente, se alguém incomoda demais você, é porque talvez você esteja sendo só uma folha. E as pessoas que estão à sua volta estão pesando demais para você. O convite dessa noite, sabe, se torne a igreja do Senhor nesses dias. Vamos nos tornar uma igreja forte, que alimenta a fé um do outro. Tem alguma coisa no microfone? Que alimenta a fé um do outro, que cuida um do outro, que é realmente uma família espiritual. Sabe, não perca de vista o lugar que vai fortalecer a tua fé. Não pare de submeter os seus ouvidos à pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Sabe o que o inimigo quer fazer? Arrancar você de um lugar como esse.
Porque uma das coisas que o inimigo sabe o que é? E eu tenho certeza, irmãos, pode espernear, pode dizer, não é bem assim, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Longe da igreja, você nunca vai viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando Deus quis chamar a atenção das igrejas do Apocalipse, tem alguma coisa muito alta, Natan, não sei se é no retorno. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde que eu estava? Ficou muito alto aqui, me perdi. Meu Jesus amado. Tá. Quando o Senhor quis chamar a atenção das igrejas do Apocalipse, Ele nunca destinou a carta a uma pessoa. Ele destinou à igreja. Sabe por quê? Porque o compromisso do céu, do propósito, não é com o indivíduo, é com a igreja. E para fazer com que a igreja frutifique mais, o Senhor vai levantar muitos indivíduos nessa terra. E eu tenho certeza que você poderá ser um deles. Eu não estou aqui por um ministério pessoal. Eu estou aqui para edificar a igreja de Cristo na terra. Se coloque de pé comigo. Os meus olhos